Olá meninas, tudo bem? Olha só, hoje nós temos uma entrevista super especial e a gente vai falar com Márcia Atic, que é psicóloga clínica e vai falar de muitos assuntos voltados para dores crônicas e fibromialgia. Então vamos lá, se você tem aí algumas dúvidas sobre esse assunto, hoje esse vídeo é para você. Obrigada, Márcia. Eu tenho o prazer de estar com vocês. Que honra, gente. Olha só que a gente está aqui com a Márcia e a gente vai falar sobre diversos assuntos sobre psicologia, sexualidade. Então vocês podem ir deixando depois nos comentários que eu vou passando para a Márcia e a Márcia vai ajudando e a gente vai respondendo tudo aqui para vocês aqui pelo canal, tá bom? Obrigada, Márcia. Eu gostaria que inicialmente você pudesse se apresentar. Pois para todo mundo poder te conhecer. Então, como você falou, eu sou a Márcia, eu sou psicóloga clínica e uma das minhas especializações é em sexologia, né? Sexualidade humana, que é um assunto muito amplo que abrange todos os aspectos da nossa vida, inclusive as doenças psicossomáticas, tais como a fibromialgia. Verdade. E conta um pouquinho da sua história, como que você chegou nesse entendimento, como que você conseguiu perceber que as doenças psicossomáticas têm esse fundo voltado aí para a sexualidade? Pois é, como eu falei para você, eu sou quase que testemunha ocular da história, e eu vi o começo da ideia de doença psicossomática. Inclusive, antigamente, né, no começo, a gente não associava uma emoção, um sentimento com uma dor específica ou com uma doença, coisa que hoje nós fazemos tranquilamente, né? Houve uma evolução muito grande nesse aspecto. Eu comecei atendendo, na verdade foi minha primeira especialidade, e eu muito verde ainda, né? E a ciência como um todo ainda, né? Muito prematura. Na época, não tínhamos material. A escola com a qual eu me especializei é a escola francesa, porque lá já tinha, inclusive, isso eu estou falando dos anos 90, um hospital só de doenças psicossomáticas. Mas enfim, depois eu percebi que a gênese da doença, da minha, da sua, ou de quem estiver assistindo, está na dinâmica familiar. Aí eu fui para São Paulo, na PUC, e me especializei em família e casal. Como eu não atendo crianças, eu fiquei muito mais nos casais. E indo para o casal é fatal você também se especializar em sexualidade, porque nós estamos sempre evoluindo, buscando soluções para os problemas que a gente encontra na clínica, né? E hoje, inclusive, eu estou muito focada na psique feminina, nas questões do feminino, que não excluem o masculino, isso é importante falar. Hoje nós estamos, já que nós estamos com uma nova mulher, estudando as novas masculinidades, que é justamente fazer o casamento desses dois. E hoje, para a gente ter um equilíbrio, é um encaixe das duas coisas, né? Então a gente flutua em polos positivos e negativos, e o feminino e o masculino, cada um tem o seu. Tem pessoas que têm mais um polo mais feminino, outras, mas a gente precisa mexer com as duas, não precisa? Com certeza, as duas energias estão dentro da gente. E esses polos aos quais você se referiu, muito interessante, porque nesses últimos anos, nós todas mulheres, por mais femininas que sejamos, tivemos como padrão de sucesso o modelo masculino. E acabamos perdendo algumas características naturais do feminino. E quando eu falo do feminino, é daquele feminino ancestral, das raízes, sabe? Da transgeracionalidade da mulher, que tem um papel muito forte. E uma das doenças várias, né? Que eu percebo que tem na sua origem a falta desse reencontro com o que é verdadeiramente feminino, é a fibromialgia. É a fibromialgia. Sabe, eu brinco assim, aquele reencontro com a bruxa que está dentro de toda mulher, que pega o pozinho e tempera a comida. Ah, isso é muito pobre para a mulher atual. Não, isso é da natureza feminina. Sim. E como você falou dos polos, né, o homem e a mulher, você vê hoje, depois de tanta dor, né, todo mundo ficou muito frágil, muito adoecido com a evolução do mundo. Os próprios homens também estão se voltando para essas características que eram tipicamente femininas. Então, assim, ao mesmo tempo que nós
adquirimos muitos dos valores e das competências masculinas, né? A prontidão, o trabalho, o sucesso financeiro, profissional, coisa que há 50, 60 anos não era uma exigência. A mulher não precisava sair de casa, né? Não precisava. A felicidade plena estava lá, a rainha do lar. Hoje a felicidade tem que voltar um pouco para o lar. Quando eu falo lar, não é para cozinhar, lavar roupa, é assim, para o afetivo, para o emocional, sabe? Para a mulher se reencontrar basicamente com a sua mulher. Porque ela não precisa ser rígida, dura ou certas características que são masculinas só porque ela teve que sair para ir trabalhar, né? Essa questão toda de casa, da família, né? Interagir entre elas. Hoje a gente sabe disso, só que há 30 anos só conseguia sendo dura, sendo rígida com o mundo e com ela. E a rigidez racha, né? Sim, qualquer solo, né? Exatamente. E essas rachaduras são as várias doenças psicossomáticas. O nosso foco hoje é fibromialgia, que para mim, Márcia, psicóloga, é a mais... Eu tenho muito medo de colocar a fibromialgia como a mais incapacitante, a mais grave, mas não. É a mais agressiva para a mulher, porque a fibromialgia está chamando, acorda a mulher. Desmaia de vez em quando, chora. Não precisa ser forte. Né? Exatamente. Né? E as mulheres parece que ainda tem preconceito de ser assim. Sim. Você acha que é por causa do movimento que vem vindo já de um tempo? De que mulher tem que ser forte, super maravilhosa, assim, super maravilha, né? Era bem o modelo. Assim, então, hoje a gente começou a repensar tudo isso e está muito rápido, né? Antes levava muito tempo para esses ciclos terem uma modificação. Exatamente. 100 anos para uma mudança universal. Hoje nós estamos falando de tantas mudanças nos últimos 60 anos, que teve o seu ponto de partida com a descoberta da pílula anticoncepcional. Sim. Sabe? A partir dali a mulher começou a falar, eu posso. E muito bem colocado o que você colocou da mulher, e o modelo era a Mulher Maravilha. Aquela que faz tudo, a que pode tudo. Não temos limite, assim como os homens têm limites. Sabe? Eu gosto sempre de colocar o homem no discurso, sabe? Porque senão fica aquela coisa separada. Mulher e homem, ou mulher vítima, ou mulher forte, homem cruel, sabe? A gente tem que unir o yang e o yin, não é assim? Sim. E tem muitos homens também que vêm tendo o diagnóstico de fibromialgia, o que a gente fala, né, que muitas são mulheres que a gente tem o diagnóstico, mas que esses homens talvez não chegaram ainda com o diagnóstico porque não foram no médico correto, ainda não entenderam aquilo que eles estão passando. Os homens são muito mais resistentes, né? Com certeza, e mais rígidos, voltando à palavra, não dá para fugir dela, em se reconhecer sofrido. Hoje mesmo eu atendi um rapaz maravilhoso, ele falou, mas eu não tenho problema grave. Eu falei, não, você só veio aqui para prevenir o seu infarto daqui a 10 anos. Se não for o infarto, é a fibromialgia, que é um rapaz jovem, bonitão, mas viciado em trabalho, trabalho. E ele teve a inteligência de falar, peraí, tem alguma coisa me incomodando. Olha só, e ele veio por si só. Veio por si só, um pouquinho de mulher empurrando. Uma ajudinha, né? Perfeito. E, Márcia, então, hoje a gente pode dizer que todas as doenças têm um fundo psicossomático? 100%. 100%, né? A gente fala 99% para não dizer que é 100%, né? Quer dizer, principalmente, a maioria, doenças quais? Você sabe que fraturas recorrentes são doenças psicossomáticas, porque o inconsciente provoca. Você vai ter que ir no médico, vai ter que engessar. A gente lá atrás trabalhava apenas com doenças do aparelho digestivo. Sabe? Hoje a gente sabe o infarto, as complicações neurológicas, sem dúvida nenhuma, a fibromialgia. E está correto falar que toda doença psicossomática, ela tem um fundo psicológico? Tem um fundo psicológico e sexual. Agora eu vou explicar por quê. Isso é muitíssimo importante.
Sexo é aquilo que duas pessoas que se desejam fazem, é muito gostosinho. Só, mas não é porque se faz um sexo gostosinho, bom, que esteja com a sexualidade em dia. Porque a sexualidade mal vivenciada que traz as doenças psicossomáticas. Eu uso a expressão, mas as doenças de uma maneira geral. O que é sexualidade? É joie de vivre, é prazer de viver, é alegria, é se movimentar em busca do bem e do bom. Isso é fácil? É muito fácil, mas nós vivemos numa sociedade com herança judaico-cristã, herança portuguesa que é fatalista, né? Olha o fado como é que é a música. Então nós temos uma tendência à vitimização, ao sofrimento. De não se permitir ser feliz. De não se permitir. Eu não posso, né? E mesmo que possa, se tem um ponto insatisfatório, aquele ponto ganha um espaço na vida que acaba neutralizando todas as outras alegrias. Então eu gosto muito de diferenciar sexualidade de sexo. Sexualidade é muito ampla, é olhar a luz, olhar uma árvore florida e gozar. Aí eu faço provocação, sabe? Eu falo muito de gozo, desejo e prazer. Ah, só sexo? Não. Essas palavras estão na Bíblia. São palavras sagradas. Até que ponto a gente coloca isso na vida da gente? Perceber num dia quente, tá morrendo de calor, tomar um sorvete e sentir o prazer daquele presente que você está dando para a tua sede ou para o teu calor. Isso é sexualidade. Se você não vive isso com você, você vai ter complicações as mais diversas, não necessariamente sexuais, sabe? E as físicas, as doenças, sem dúvida nenhuma. Eu gosto também de falar muito que as mulheres, principalmente, não sei se vocês sabem, que a mulher é a maior vítima, eu não sei agora o percentual, que a minha estatística é antiga, de infecções urinárias. Por quê? Tá, tem a ver com a localização dos órgãos? Até tem, mas tem um outro fator muito importante. Isso de leitura, não é da minha cabeça, sim, claro, de pesquisas. Porque a mulher segura a vontade de fazer xixi. Fica o dia inteiro trabalhando, cuidando do filho, estudando e nem percebe o desejo de algo que é fisiológico. Que é fisiológico. Que também é uma necessidade. Sim, se a mulher nega uma necessidade fisiológica, que dá um alívio, sim, que é um prazer de alguma maneira, como que ela vai reconhecer os prazeres que é os seus próprios desejos e os prazeres para todo o resto? É fisiológico que está ali todo dia, ela não percebe. Ela não percebe, você entendeu? Então, assim, nós mulheres temos que tomar muito cuidado e fazer um exercício constante de estar centradas no nosso corpo. O que meu corpo está pedindo para mim hoje? Sim. Sabe? Às vezes é um repouso, às vezes é ouvir uma música, é fazer um carinho, receber um carinho. Sabe, às vezes eu escuto assim, gente, Guerra dos Sexos foi o que eu vivi nos anos 60, que aquelas feministas que precisavam, lá, americana, era necessário. Os homens são inimigos das mulheres, ponto. Isso morreu, acabou. Ah, eu tô brava com meu marido porque ele chegou tarde, então eu vou fazer greve de sexo. A minha filha, você também está perdendo. Percebe? Que castigo é esse que você está dando para ele, que você também está se castigando? Né? Você percebe como a cabeça da mulher ainda não é voltada para o seu próprio prazer. Fiz um exemplinho de sexual. Gente, a mulher, homem precisa, como é? Para homem é importante, para mulher não. Não, é importante para homens e mulheres. Sim. Somos seres humanos, vivos, com necessidades e devemos perceber as necessidades e satisfazê-las. Porque senão vira doença. Em algum momento, o Avicena, eu gosto sempre de falar do Avicena, eu sou de origem árabe, inclusive da Antioquia, que eu conheci agora há um mês atrás. E o Avicena, que era um monge, um médico, um peregrino, eu não sei o que ele era,
antes de Cristo, Antioquino, por sinal, ele foi a primeira anotação que se conhece da doença psicossomática. Ele fala o seguinte: a lágrima que não sai do olho, a palavra que não sai pela boca se transforma no sintoma. Mas essa palavra não precisa ser o grito de dor, de raiva. Pode ser o eu te amo, eu gosto de você, de sentimento, exatamente. E de lágrimas, se for o caso, de alegria, de tristeza. Então nós mulheres, eu falei agora há pouco, temos que nos permitir desmaiar. Sabe, antigamente as mocinhas desmaiavam e vinha alguém com um cheirinho para ela acordar. Aí de repente viramos uma carcaça humana, né? Com uma couraça humana. A mulher muito mais do que o homem. O homem sente a mesma coisa, só que o órgão mais atingido são os órgãos sexuais, as disfunções sexuais. Masculinas são todas com a mesma origem da fibromialgia na mulher, que é a não permissão de deixar o seu corpo sentir emoções. Isso é cultural. Cultural, é ancestral. Hoje vem mudando, né? Hoje a gente consegue perceber essa mudança. Eu acho que se expressando. Os inteligentes. Sim. Os inteligentes. E aqueles que a família também tem uma visão e tem uma abertura maior. Sim, se a família tem, é que essa família também criou esse homem assim. Sabe? Porque não vai da família para o outro. Né? Eu tenho filho homem, netos, eles têm uma sensibilidade porque já foram criados num ambiente que valorizava essa sensibilidade. E falando de fibromialgia e de toda essa questão psicossomática, você vai me contando que tem um grupo de mulheres com fibromialgia. Eu tenho um grupo, começou como um pedido de uma amiga. Márcio, tem um monte de amigas com fibromialgia, você não quer trabalhar com a gente? Como era um grupo, isso já faz uns 5 anos talvez, incipiente, eu falei, amigas, não sei o quê, vamos começar aqui em casa. E foi uma delícia. Às vezes eu estava exausta o dia todo trabalhando, elas vêm à noite e a gente se reúne aqui, eu faço cada encontro uma dinâmica diferente, eu trabalho com dinâmicas, não é terapia, são dinâmicas que buscam atingir determinado ponto. E quando elas se manifestam, vamos falar da avó. Gente, cada uma dá um capítulo de livro, porque toda a vida é uma biografia. E essa sensibilidade é valorizar a nossa biografia, sabe? E nesses grupos a gente consegue fazer isso, é muito gostoso. Você percebe que tem algumas que gostam até de esconder ou mascarar toda essa história, toda essa biografia, e isso também prejudica no tratamento do fibromialgia? Com certeza, mas eu acho que nem é uma questão de mascarar. Um dos preceitos da doença psicossomática é a falta de idealização. Sabe aquela coisa da imaginação? Elas não mascaram, mas elas são pobres no discurso. É um discurso reto e curto, não consegue. E às vezes eu ainda falo, não me preocupo com a verdade. Eu quero que vocês coloquem o que vocês sentem quando estão falando da avó, sabe? Porque não, minha avó era pobre e educou minha mãe rigidamente, aí ela morreu no asilo. Acabou a história da avó. Peraí, sua avó não era isso? Tem toda uma história. Mas será que não tem muito a ver com isso que você estava falando no começo? Dessa sexualidade, de estar presente e se apropriar desses prazeres do dia a dia? Sim, é uma leitura curta, empobrecida da vida, vamos supor, da avó, como foi a dinâmica que eu usei de exemplo. Mas acaba sendo da sua também. Mesmo, da sua também. Quem é você? Eu sou a Márcia, eu sou viúva, eu tenho 3 filhos e 7 netos. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais, mas não no sentido de qualidade, de vivência, de experiência, sabe? Não se permitir contar. De viagem, né? de relacionamentos, vai muito mais além disso, né? Muito mais, e de vivências mesmo, sabe? Emotivas, de que música que você gosta. Gente, o dia da música tem um dia do encontro que é o da música. Que dificuldade lembrar de uma música.
eu quero uma música da sua vida, mas não é a música da vida toda, uma que marcou um momento. Gente, não tenho, não sei como. Não, gente, eu tenho 50 músicas da minha vida. Cada momento é uma música, né? Porque a manifestação artística, ela traduz muito. E se a gente, como eu não é artista, tem que traduzir através da arte dos outros. Que é uma pintura, que é um filme. Tipos de linguagem, né? Exatamente, que é um filme, uma música, e tantas maneiras de você ter a tua emoção. Outro dia eu fui para São Paulo, um pouco preocupada porque a previsão era chuva torrencial. Fui ouvindo uma música, gente, eu nem vi a chuva. Eu fui ouvindo a minha playlist, porque agora eu tenho playlist que a minha neta pôs no meu celular. Olha, eu daqui para São Paulo, eu ri, eu chorei, eu cantei, eu fiz uma poesia, a minha moda de cabeça, lá na hora, até dei uma paradinha no pedágio, escrevi para não esquecer a poesia que eu tinha inventado na hora. Uma viagem de Santos para São Paulo, que eu ia fazer um bate-volta, não era uma viagem, olha, vou pro teatro, não, era uma obrigação. E num dia mais tenso. Mas eu não estou me dando como exemplo, porque eu também tenho meus dias de rigidez. Mas assim, foi um momento que eu falei, que legal, eu gostei de mim nesse dia. Que é esse o ponto, é você fazer algo que você goste de você. Isso não depende de ser bonita como você, ter seus olhos, ter o cabelo, a roupa, não depende disso. Porque aí a gente também está falando um pouquinho de autoestima, que é muito mal interpretada, né? A autoestima é estar no modelo Gisele Bündchen. Não, a autoestima é a tua capacidade de ultrapassar obstáculos com os teus recursos internos. E quais são os meus recursos internos? É aquilo que eu fui aprendendo com a minha avó, com a minha mãe, com a minha história de vida. E eu sinto que esta é minha força. Mas aí, como não tem essa percepção do dia a dia, fica difícil entender aonde é o seu ponto mais forte, o que você pode explorar, né? Onde você tem esses valores. Eu falo para as pacientes que tem dia que elas estão na dor e tem dia que elas estão no recurso, né? Então, qual é esse recurso? Né? Aonde eu sou uma pessoa que eu sou diferenciada, e eu não preciso ser diferenciada em ser fantástica. Não, é o seu melhor. Muitas delas gostam muito de cozinhar, de fazer coisas para casa. Ótimo, outras não, tem que trabalhar fora. Mas naquele momento ela vai ser a melhor ali do que ela está fazendo. Daquele está fazendo, né? Eu sou executiva de uma autoempresa, mas hoje eu acolhi uma funcionária que estava com uma necessidade bem específica de mulher. Eu, como mulher, fui lá. Que legal. Eu acabo dando exemplo meu, porque eu lembro só do tema, mas não que eu tenha sempre exemplo. Outro dia, esse caminhozinho aqui em volta de casa, eu comprei um bolo de uma quitanda que tem aqui. Aí encontrei uma moça, ela falou, o que você comprou? Eu falei, comprei um bolo, é delicioso. Eu não compro sempre, senão eu como ele inteiro. Mas é muito bom. Ela começou a sorrir. Ela falou, do que você comprou? Eu falei, de maçã. Ela falou assim, sou eu que faço. Gente, ela deve ter ficado muito feliz. Sim. Mas a minha alegria de ter dado aquele feedback, aquele reforço para o bolo que ela faz e vende na quitanda da esquina. Sim. Gente, quitanda é antigo, né? Mas o meu bairro tem quitanda. Que delícia, olha só. Então, assim, além disso, também a gente precisa aprender a valorizar o que o outro também faz pra gente também. Uma palavra que está na moda, que é forte, mas está muito vulgarizada, a sororidade. Amizade entre mulheres, a cumplicidade entre mulheres. Não para ser boazinha com a outra mulher, para reconhecer a força da outra e enquanto estivermos juntas, temos uma potência. Eu não uso muito a palavra força, porque como você falou lá no começo, tem a questão da mulher que pode tudo, né? Da forte, empoderamento. Poder sempre vai ter alguém sobre alguém. Eu gosto muito da palavra potência, que é a minha energia, a minha força interna, ela vem do útero. E desse útero veio ou da mãe ou da avó, e eu vejo que a gente pode atualizar coisas muito antigas da nossa história. Sim.
lembranças infantis, lembranças que às vezes, eu não tive mãe nem avó porque todo mundo morreu antes de eu nascer. A mãe não morreu antes de nascer, mas quais são as histórias que a família fala? Outras mulheres que estão ao redor. O que também, contam para você, né? A minha avó, ninguém fala. Eu estou contando histórias que eu escuto. Ninguém fala da minha avó porque ela abandonou meu avô e foi embora com outro homem. Você entendeu que a sua avó se apaixonou por outro homem? Ela não abandonou, ela se apaixonou. Sim. É uma mulher que se E ela apaixona teve que ter essa potência de fazer uma de ter escolha. assim, Você está aplaudindo? Não é uma questão de certo, errado, bem ou mal. Mas teve paixão. Qual é a sua paixão hoje? Sabe? Por quem você está apaixonada? Além de você. De vocês, em Além de primeiro lugar. você, exatamente. E julgamentos, né? Então, muitas das vezes, essas mulheres também não se posicionam com medo de julgamento. Pois é, porque tem um padrão. Menina, senta direito. Menina, não fala alto. Isso não é coisa de mulher. Nós não acreditamos mais nisso. Mas até que ponto a gente não repete? A gente ainda tem história. Tem, e vai demorar 2, 3 gerações. Sabe, eu sinto que as minhas netas, por exemplo, no discurso são contra isso, mas repetem o modelo. Porque é natural. Porque vem a mãe, exatamente. Exatamente. E olha só. E meninas, agora a gente vai falar sobre uma parte mais íntima. Então, o que a gente poderia falar para essas mulheres que têm fibromialgia e que essa sexualidade delas está aí, né, abafadinha? Eu estou procurando, viu, querida, porque eu quero repetir exatamente o que eu escrevi num artigo ontem. Ótimo. Parece que eu adivinhei que você ia me fazer essa pergunta. Então, o que a gente pode falar para elas? Eu acho que é básico, é primordial. Nós estamos falando paixão por si mesmo, que é valorizar a relação com o seu próprio corpo. Porque é no seu corpo que é a âncora da sua energia, da sua potência e do feminino verdadeiro. Tá, legal, Márcia, frase bonita porque você escreveu ontem no artigo. Como que eu faço isso? Sim. Sabe, tem uma... a gente nunca dá receita, mas tem uma tão básica, tão simples. Quando a gente é criança, eu já esqueci dessa época, vocês talvez não. Você vai para o maternal, vê uma criancinha pequena, ela canta a musiquinha da Xuxa, a musiquinha que fala do nariz, da boca, né? Por quê? São os órgãos sensoriais, que são as portas de entrada do mundo na gente. Só que nós vamos ficando adultos, a gente quase que fica cego, surdo, mudo, sem olfato e sem tato, só com a razão. E a razão, ela judia, ela escraviza. Então, para fazer esse contato com o seu corpo, eu falo, acorda seus órgãos dos sentidos. Ouve uma música e chora. Come um bolo de chocolate, você não quer engordar, não quer não sei o quê, mas saboreia aquele pedaço do bolo de chocolate e sente o prazer. É o seu pedaço. Você não vai comer o bolo inteiro, sabe? Escuta, eu falei, saboreia. Admira uma paisagem, olha uma florzinha. Você abraça uma amiga e fala, nossa, que perfume gostoso. Pode abraçar o marido, ai, como você está cheiroso, sabe? Você me ama? Não, fala que está cheiroso. É mais do que amor. É mais do que amor. Sabe? Então fica naquela coisinha pobre, barata. Ai, ele nunca disse que me ama. Mas como é que é a vida de vocês? Nós somos engraçados juntos, a gente ri, a gente passeia, gente, isso é amor, isso é amor. É verdade. Então a dica para elas, então a nossa receitinha de hoje. Órgãos do sentido. E aonde eu ponto? O lugar mais fácil de fazer isso? Banho. Olha só, no banho. Todo mundo toma banho rapidinho para ficar limpinha. Eu curto o meu banho. Toma banho curtindo, sentindo o calor da água ou gelado. Sim. Não gostou desse cheiro do sabonete? Troca de sabonete, faz massagem no corpo, sente o seu corpo, se agrade. E são coisas tão simples do dia a dia. Porque o corpo da mulher, sabe, menina? Historicamente não pertencia à mulher. Então a mulher não põe a mão. Não põe a mão. Sim. Às vezes eu tenho que encaminhar para uma massagem. Não, ninguém vai fazer massagem em mim. Não pode tocar nesse corpo. Como não
pode tocar. O toque é a comunhão com o outro. Ah, eu sinto falta. Eu tenho um filho pequenininho que tem 6 anos que ele pede abraço. Então ele gosta de estar sempre pertinho, grudadinho, de sentir cheiro. Então, assim, não precisa falar, eu te amo. Ah, minha mãe nunca disse que me amava. Minha mãe nunca disse que me amava. Eu sou muito carente. Mas como era sua mãe no dia a dia? Ela me ensinava lição, ela fazia uma comida que eu gostava. Gente, amor universal. E para você perceber isso, você tem que se amar. Antes de tudo, né? Antes de tudo. Eu falo para as minhas pacientes, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, elas falam assim, nossa, egoísta. Eu falei, não, aí a gente começa os filhos, o trabalho, o marido, mas se primeiro a gente não se valorizar, como que a gente vai valorizar? Mas nesse eu tem espaço para o outro. Tem, sem dúvida. Tem espaço para o outro, Porque a né? mulher foi acostumada a fazer só sempre dar. só para o outro. Exatamente. Eu não sei se algumas das suas pacientes, mas algumas das minhas falam assim, ah, mas eu sou feliz quando eu vejo meu filho feliz, quando eu vejo meu marido bem satisfeito, sempre um outro satisfeito. E a sua satisfação? Você sabe que não faz muito tempo eu fui dar uma palestra de sexualidade e sexo numa loja de lingerie, estava inaugurando coisa e tal. Tudo mãezinha, filhinho de 4, 5, 6 anos, todas novas que se dignaram a ir lá, mas para ir na inauguração da loja. Aí eu abri para pergunta, fiquei tão frustrada, porque era assim, como que eu faço para o meu filho? Olha, minha filha faz não sei o quê, quando... Não, eu quero falar de vocês. Sim. Todos trouxeram questões do desenvolvimento sexual do filho ou dos filhos. Eu queria falar para elas estavam numa loja de lingerie. E pessoas novas, mulheres novas. Todas mulheres novas. Então é uma coisa que, sim, realmente ainda vai levar muitas gerações. Não fiquei brava, mas me frustrei um pouquinho. Mas olha só, quanto assunto, quantas coisas interessantes a gente já não conversou aqui hoje. E quanto mais a gente poderia conversar. Com certeza, estou sempre à disposição. Levar dias e várias tardes aqui conversando. Quem sabe a gente não faz um combinado com o grupo das minhas alunas, com o grupo das suas alunas. Vamos sim, vamos. Então a gente vai combinar. Meninas, espero que vocês estejam gostando. Então essa aqui faz parte das nossas entrevistas aqui do nosso canal, que vocês podem ir acompanhando. Faz assim, não esquece de se inscrever, acionar o sininho, que vai ser muito importante, porque aí nas próximas entrevistas que a gente for fazendo, seja com a Márcia ou com outras convidadas, você também vai ser notificada e aí você vai conseguir assistir tudo de antemão. Mas, Márcia, e quem quiser te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho, eu vou colocar aqui na descrição, mas fala aqui para as meninas. Nas redes sociais todas eu estou como Márcia Atic. E no YouTube é Márcia Atic Oficial. Ah, então olha só, meninas. Facinho. Aqui, bem facinho. Vou deixar aqui na legenda para vocês também. Então é só vocês irem clicando e acompanhando o trabalho da Márcia. Márcia, muito obrigada. Obrigada a Obrigada você. por abrir o seu espaço, sua casa e todo esse conhecimento para mim e para as minhas Obrigada, para mim foi um prazer, porque eu gosto de falar disso. Então tem que me controlar para não ficar falando direto. Mas foi ótimo. E se a gente pudesse fazer uma frase final, um desfecho, o que você acha que seria o mais importante, um recadinho final, assim? Você me pediu uma frase. Como eu falei, eu gosto muito de falar de desejo, gozo e prazer, porque em todos os aspectos de saúde mental eles têm que estar incluídos. Mas enfim, eu tenho uma frase do Jean-Jacques Rousseau que eu gosto demais, que é um filósofo francês, porque as pessoas têm muito medo de mergulhar, de sair de si para não se frustrar, porque aí vai ficar infeliz, triste. Então eu nem vou tentar. Sim. Mas ele diz assim, tudo que eu desejo e não tenho me alimenta. Porque na hora que eu tenho desejo, eu vou trabalhar pelo desejo. Este trabalho pelo desejo é vida. Se eu vou conquistar o que eu desejo ou não, é secundário. E se isso vai mudar ou não ao longo do caminho, não precisa chegar só porque você teve aquele desejo, não, o meu objetivo é aquele, chegar até o fim. Não, se permita mudar também. Transitar, chegar lá, exatamente. Curtir o momento. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham curtido esse momento aqui junto com a gente. E logo, logo tem mais. Fica ligadinha aqui no canal.